Juízes e gestores das 79 comarcas do estado foram notificados pela Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. É para dar celeridade nos processos que estão parados há mais de 100 dias. Quase 40 mil processos estariam nesta situação. E é óbvio, quanto mais processos ficam sem andamento ou parados, mais esse número aumenta. Para a gente falar sobre o andamento processual e tempo de julgamento no Poder Judiciário, eu converso agora ao vivo aqui no quadro Direito em Pauta com o advogado e membro da Comissão de Direito e Processo Penal da OAB Mato Grosso e também vice-presidente da Comissão de Acesso à Justiça e Celeridade Processual, Rafael de Freitas Arantes. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Muito bom dia, senhor que agradeço. Existe um prazo máximo para que um processo tramite no Poder Judiciário? Qual prazo é esse? Veja bem, todos os códigos processuais brasileiros trazem prazos para cada ato processual. O processo nada mais é que um conjunto de ato processual. Existe o prazo estabelecido, porém não existe sanção para isso. Ocorre que os juízes tentam, da melhor forma possível, cumpri-los, tá certo? Porém, até em razão da falta de material humano, de servidores e assessores, impede esse cumprimento integral. Esclarecendo melhor isso que o senhor acabou de dizer, quer dizer, existe o prazo legal previsto, mas se o magistrado, seja juiz, desembargador ou ministro de tribunais superiores, não respeitar esse prazo, ele não sofre sanções, ou seja, ele não é punido por não ter cumprido o prazo, é isso? Exatamente, a priori sim. A princípio, sim, em razão das outras demandas, das questões de urgência, das questões de prioridade envolvendo idosos, enfermos, etc. Então, é uma situação que não se pode levar ao pé da letra o prazo estabelecido no Código. Quando o senhor acaba de falar isso aí, quer dizer, se surge, por exemplo, um habeas corpus lá, um pedido de habeas corpus, ou um mandado de segurança, ou um pedido de liminar, isso tem que ser apreciado pelo judiciário antes dos outros processos que estão tramitando há anos lá, é isso? Perfeitamente. Isso tem prioridades, tem urgências, são os processos que são chamados tecnicamente de provedores de direito de prejuízo irreparável, de possível prejuízo irreparável, portanto, merece urgência. Processo também com réu preso também tem prioridade? Perfeitamente, é outra prioridade estabelecida. Processo envolvendo criança, pessoas idosas, também tem prioridade? Legalmente previstas como prioridade, como urgência. No caso também, quando envolve vítimas, como o caso, por exemplo, das mulheres protegidas pela Lei Maria da Penha, também tem prioridade na fila aí? Existem as cautelares, tá certo, que também são prioridades, medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha. Agora, então, como é que fica nessa situação? Porque se existe dentro da lei prazo legal para o processo ser julgado, mas ao mesmo tempo, o senhor acabou de dizer, o magistrado fala, olha, eu não tenho servidor, não tenho estrutura, aqui a comarca ainda não tem digitalização dos processos. Como é que fica? Como que a sociedade, que depende do julgamento desse processo, fica nessa situação? A sociedade, o cliente, ele é o último a sentir esse prejuízo. O judiciário certamente não teria esse interesse em protelar, seria a celeridade como foco. Porém, a questão prática não é essa, até por uma questão de orçamento. E o Tribunal de Justiça, especificamente, tem feito, não medido esforços para poder cumprir esses prazos, alterar o quadro de funcionários, contratação de juízes, mas aí passa uma questão de orçamento, uma questão um pouco mais complexa, e os advogados da sociedade levam o processo conforme a possibilidade. Nós temos em nível de controle externo do Poder Judiciário o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que inclusive já estipulou metas para limpar a pauta que esses processos que estão parados há anos sejam julgados. Essas metas vêm sendo cumpridas pelo Poder Judiciário ou não? Vem sendo melhorado gradativamente. O CNJ faz essa vistoria, faz esse cumprimento a rigor mensalmente. O Tribunal de Justiça presta contas, manifesta mensalmente e, além de tudo, nossa comissão facilita nesse sentido, que nós temos o serviço do Observatório do Judiciário. Um link no site do OAB
que o cidadão faz o contato diretamente com o magistrado em caso de demora. Agora, as iniciativas do próprio Poder Judiciário, como os mutirões de conciliação e também a proposta, inclusive foi discutida aí na audiência pública de sexta-feira pelo TJ aqui em Cuiabá, de se digitalizar todos os processos nas comarcas. Isso também pode buscar essa celeridade, essa pressa, essa rapidez no julgamento dos processos? Isso facilita muito. Facilita muito. Esses núcleos de conciliação esparramados pelo Estado têm dado uma melhora efetiva no resultado. A prestação jurisdicional tem chegado com maior quantidade e com maior rapidez. O processo eletrônico é extremamente importante. Os juizados especiais já sentem esse gosto positivo. Além de tudo, não se pode deixar de esclarecer que o Tribunal de Justiça tem ouvido a sociedade. Sexta-feira passada houve uma audiência pública em que foi convocada a sociedade civil organizada, assim como a OAB, e que foram ouvidas propostas e estão tentando colocar em prática conforme a possibilidade. Obrigado, bom dia. Obrigado, eu que agradeço.